É muito forte o que Deus tem para falar nessa palavra de hoje. Eu já posso prevenir que nem todos estão aptos para ouvir essa mensagem. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosa companhia. Como eu disse, a mensagem que eu trago para você da parte de Deus é uma mensagem que vai ser bem diferente das muitas mensagens que você tem recebido aí no seu celular. A minha pergunta é: você está preparada? Você está preparado para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? Pense bem, porque Deus quer falar com você. Mas a questão é, em busca do que é que você está? De uma mensagem, de uma palavra de Deus, de um norte, de uma direção? Ou você quer mesmo ouvir algo que alegre, que agrade o seu coração? É sobre isso que eu vou falar na palavra de hoje. E eu quero pedir que você que me acompanha, por favor, lembre-se, quando você dá o seu gostei, quando você compartilha, você ajuda essa palavra a chegar a mais pessoas. E isso chama-se evangelismo, missões. É a tarefa que Cristo deixou para mim e para você, que somos discípulos dele. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vão e preguem o Evangelho. Esse é o chamado, essa é a grande comissão que o nosso Senhor Jesus nos deixou. E hoje eu quero falar sobre esse verdadeiro Evangelho. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Está escrito assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pelo menos algum de vocês deve estar com essa pergunta na mente. Que palavra é essa, Ney? Como dizia alguns amigos meus, parece que você veio com 2 pés no peito. Saiba, meu irmão, minha irmã, essa palavra abre uma nova série de mensagens aqui no canal Jesus Me Defenda. Esta série eu quero denominar Verdadeiro Evangelho. Com base
nesse texto que nós acabamos de ler, eu preciso fazer algumas advertências para você, meu irmão, para você, minha irmã. A primeira advertência é: esse tempo que Paulo previu já chegou. Não pense que isso é algo que ainda vai se cumprir como algumas das profecias do Apocalipse. Não. Esse tempo já se cumpriu, esses últimos dias aqui que o apóstolo Paulo está citando já chegaram, é hoje. Basta você olhar à sua volta. A menos que você seja uma pessoa alienada, a menos que você seja uma pessoa talvez muito inocente, muito ingênua. Mas se você não é, provavelmente você já deve ter ouvido e talvez até se enchido de tantas notícias más de pessoas que estão cada vez mais desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si. E tem um pequeno, porém importantíssimo detalhe, meu irmão, minha irmã. Eu não estou falando do mundo. Eu não estou falando daquilo que está do lado de fora da igreja, porque isso, se fosse para falar, seria chover no molhado. Dizer que tem corrupção na política, dizer que tem bandido na cadeia. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando, conforme o próprio Paulo disse. Paulo falou sobre uma categoria de gente que estaria muito perto do destinatário da carta, que é Timóteo. O alerta de Paulo não é para que Timóteo tome cuidado com um tipo de pessoa que vai estar bem longe dele, não. Esse tipo de gente, quando ele fala sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes. Esse tempo e esse tipo de gente é um tipo de pessoa que vai penetrando nas igrejas, nos círculos religiosos. E esse tempo chegou. Esse tempo chegou e você precisa estar atento, meu irmão, minha irmã. Muitos desses estão tranquilos, iludidos com as promessas de paz dos falsos profetas. Há muita gente desse jeito que está tranquila, folgada, inclusive indo para os altares, dizendo que serve a Deus. Sabe por que elas estão tranquilas assim? Iludidas com esse discurso da hipergraça, esse discurso de falsos profetas e falsas profetisas, gente que não tem comunhão verdadeira com Deus, gente que fala aquilo que a carne diz. Você pode perceber que existe um monte de pessoas que estão aqui na plataforma, pessoas que tem um discurso sempre muito amoroso, maravilhoso. É esse tipo de gente e é esse tipo de discurso que faz com que muitos que estão na maior devassidão do pecado fiquem tranquilos. Porque eles pensam assim: Deus está aprovando a minha conduta. Deus sabe da minha fraqueza, então eu fico tranquilo. Mas olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para você que está ouvindo a palavra aqui, nesse discurso de Paulo, há 3 categorias de pessoas. 3 categorias de pessoas que trata essa mensagem. E o meu alerta para você, meu irmão, para você, minha irmã, é para você fugir e jamais pertencer a 2 dessas categorias.
aqui nós encontramos 3 categorias de pessoas, mas tem 2 delas das quais você não deve jamais participar. E quais são essas 2? Primeiro, não seja você um desses devassos perdidos dos quais Paulo se referiu, os egoístas, avarentos, jactanciosos. Não seja você dessa categoria de gente, porque esse tipo de pessoa vai sofrer um juízo terrível. Essa gente vai sofrer um terrível juízo, uma terrível justiça que pode até tardar, mas jamais irá falhar. E olha, conforme a própria palavra de Deus nos diz, ai daqueles que fizerem tropeçar a um desses pequeninos. Melhor seria pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e se atirar às profundezas do mar. Tem muita gente que tem feito tropeçar pessoas por conta da sua má conduta, do seu mau testemunho, por conta da devassidão em que estão vivendo. Mas ai dessas pessoas. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas há uma outra categoria de gente, há uma outra categoria de pessoa que Paulo citou aqui nesse texto, da qual você não deve também pertencer. Que categoria é essa? Os fragilizados pela carência do ego. Veja que Paulo diz assim. Primeiro Paulo fala dos devassos, daí ele diz, pois entre esses que se encontram-se os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Paulo está falando que existe uma categoria de pessoa que está nas suas casas, sabe, pronta para ser seduzida por esses devassos. Que categoria é essa? São aquelas pessoas fragilizadas pela carência do ego. É aquela pessoa que se sente uma coitadinha, que não vê a hora de alguém chegar até ela para poder socorrê-la na sua carência do ego. E muitas vezes o que ela quer? Ela quer simplesmente alguém para lamber as feridas junto com ela. Aquela pessoa que acha que está todo mundo contra ela, que o mundo é contra ela e que todo mundo quer acabar com a vida dela. E ela encontra outra pessoa disposta a viver murmurando, reclamando e vivendo uma vida desse jeito, aí ela se sente confortável, acolhida. Cuidado. Há muitas mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Isso aqui pode ser a figura de pessoas que têm uma carência de ser mimada, de ser amparada, uma carência de alguém que dê a ela não uma palavra de verdade, uma palavra do evangelho, mas alguém que dê a ela só um ombro para ela ficar se lamentando. Ei! Se você é um tipo de pessoa assim, cuidado. Fuja desse tipo de pessoa. Mas há uma terceira categoria nesse texto, a qual eu quero recomendar que você participe. Que categoria é essa? A categoria de discípulo. É o destinatário da carta. Paulo escreveu essa carta para o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo. E eu quero recomendar que você seja uma dessas pessoas. Alguém que um dia teve um encontro com Jesus, decidiu segui-lo e está agora com os ouvidos bem abertos, pronto para ouvir uma instrução de como você vai servir a Deus, como que você vai fazer a obra de Deus, como que você vai fazer para se aproximar mais de Deus. Seja você esse discípulo, essa discípula. Não seja como os devassos, não seja como aquelas mulherinhas carregadas de pecados, levadas pelas suas paixões. Seja você como Timóteo,
como alguém que está na igreja procurando cumprir a sua missão, procurando fazer algo para Deus. E como é que você consegue ser um Timóteo nesse mundo sobrecarregado de gente falsa, de gente má, de gente que quer ouvir apenas um evangelho de vitória, mas que na verdade é um falso evangelho? É um evangelho onde a pessoa não tem nenhum compromisso com arrependimento, com perdão de pecados. É aquele que aceita o adúltero, a adúltera, aqueles que vivem uma vida completamente atrapalhada, mas são sempre mimados e são sempre fortalecidos e consolados naquele falso evangelho. Ei, se você quer ser um discípulo, uma discípula como Timóteo, fuja dessas pessoas. Fuja! É o que Paulo disse. Foge também destes. E como que você se fortalece? Você se fortalece por meio da palavra, da verdadeira palavra de Deus. Ei, nós estamos num tempo em que nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Ouça a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus, ela nunca vai te deixar confortável numa vida de pecado. Ela sempre vai gerar um desconforto em você e convidar você à mudança, a uma atitude, a algo que te transforme. Firme-se na palavra. E busque a Deus em oração. A oração é a nossa conexão com o céu. É através da oração que nós nos fortalecemos. É através da oração que nós acessamos a Deus e, conectados com o Criador, nós somos alimentados para seguir em frente, tendo vitória sobre o pecado. Vamos fazer isso agora? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora, Senhor, eu apresento a vida de todos esses discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Há pessoas que estão aqui, ó Pai, atentas à Tua palavra, atentas à direção que o Senhor quer nos dar. São pessoas que têm fugido da aparência do mal, fugido do pecado, fugido das ciladas de Satanás. Por isso eu venho pedir a essas pessoas fortalecimento, coragem, determinação, fé e esperança. Ajuda cada um desses que me ouve, Pai, a ter força para permanecer firme, andando no verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho de tomar a cruz, de negar a si mesmo, o evangelho que Cristo nos apresentou através do seu ministério. Meu Deus, ajuda-nos a vivermos firmes nas promessas de Jesus. Estenda a Tua mão, ó Pai, para curar aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão lutando pela vida em enfermarias, UTIs. Meu Deus, acolha cada pedido de oração que foi depositado aqui nos comentários desse vídeo. Socorra Teus filhos e filhas que estão em dificuldade, crises financeiras, crises conjugais, crise com filhos, com pais. Socorra o Teu povo, suscita fé e esperança no coração de cada um deles, e que todos nós possamos andar na luz, seguindo as pegadas do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, procurando imitá-lo, procurando andar no seu caminho. Assim, ó Deus, nós Te pedimos e já Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é um Deus
que responde à oração, que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado, papai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você me ouvir até aqui. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Deixa o seu gostei. Inscreva-se no nosso canal. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse vídeo agora. Ele vai falar ao seu coração. Clica aqui nesse vídeo, assista também. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.